Então, galera, hoje nós vamos falar sobre os dispositivos de segurança do kite. Vamos falar bastante sobre eles, são 3 dispositivos. O primeiro vai ser que nós vamos falar o D-Power e depois nós vamos falar dos outros 2, as situações que eles podem acontecer, como é que funciona eles, para vocês entenderem e para levar um pouco mais de segurança para vocês que querem começar no kitesurf e às vezes não compreendem que o equipamento tem dispositivos, como o nome já diz, de segurança e que tornam o seu velejo muito seguro se você estiver fazendo a coisa certa. Então, às vezes algumas pessoas, mas e se acontecer isso, mas e se acontecer aquilo? São interrogações que ficam na cabeça de quem está querendo começar no esporte e com esse vídeo de hoje pode tirar essa preocupação da sua cabeça, porque primeiro você vai saber que existe, segundo você vai saber como e quando usar, ok? Então vamos lá? A primeira delas, a primeira situação, o primeiro dispositivo é o nosso D-Power. Mas, Júnior, como é que essa história aí, D-Power é dispositivo de segurança? Sim, o D-Power também é um dispositivo de segurança e nós vamos falar sobre isso agora. Bom, para quem não sabe o que é o D-Power, bom, vou pegar minha barra aqui, eu estou com o meu trapézio que tem um gancho aqui, eu vou conectar, tá, a barra, né, no meu trapézio, né? Vou colocar a trava aqui como se eu estivesse velejando, ok? O que é o D-Power? O D-Power é o fato, né, aqui da barra, além de você ter o comando, ó, de comandar o kite aqui, ó, para um lado e para o outro, nós temos o D-Power, ó, que ele vai para frente e para trás a barra. Esse movimento você tira e coloca força no kite, ok? Então, em certas horas, você saber tirar a força do kite, né, também se torna um dispositivo de segurança. Dependendo da situação que você tiver, é muito prudente você tirar a força do kite para evitar que ele te dê um puxão maior e venha acontecer algo desagradável com vocês. Então, isso é bem simples e nós vamos explicar agora. Então tá, Júnior, você falou que chegando a barra para frente ou para trás, você tira a força aí que o kite faz em você. Primeiro, quando você chega lá para frente, ok? Você tira a força do kite. Quando você puxa ela, você coloca força no kite, tá? Então, por isso aqui que chamam de power, né? Uma coisa assim, inversa ao power, que é força, justamente para isso. Quando a gente fala que um kite tem muito D-Power, né? Ou tem um D-Power bom, tem um D-Power eficiente, isso quer dizer o quê? Quer dizer que quando você chega a barra para frente no kite, ele tem uma eficiência muito grande de tirar força do kite. E por que um kite é melhor que o outro em relação ao D-Power? Porque tem kites que são projetados, que têm características no qual, quando você chega a barra para frente, ele tira muito mais força do que outros que tiram menos força quando você chega à barra da frente. Então, é muito legal para um aluno, já deixo a nota aqui, de kites com D-Power eficiente, tá? É muito mais seguro você velejar com esse tipo de equipamento, tá? Normalmente são equipamentos para freerider. Existem equipamentos entre freerider e wave também que tem bastante D-Power. Isso vai mudar aí de acordo de equipamento para equipamento, de fabricante para fabricante, tá? O que vocês precisam entender é que é o D-Power hoje que tem equipamentos que são melhores do que os outros em relação a tirar o D-Power. Júnior, mas então por que quando você chega a barra para frente, ok, você tira a força do kite? Isso é o seguinte, se dá pelo seguinte, quando você puxa a barra para frente ou você empurra ela, você está mexendo, você está comandando nessas 2 linhas de fora aqui, ó, que ficam depois dos flutuadores. Isso significa o quê? Que essas linhas aqui, além de ser chamado de linhas de comando, são chamados de backline, ou seja, elas ficam na parte de trás do kite. Essa aqui é a frente do kite e aqui é atrás do kite, né? Bordo de ataque e bordo de fuga. Ataque onde ele ataca o ar e fuga por onde o vento sai quando você está voando, quando o seu kite está voando sobre o seu controle. Então, controle, porque ela fica nessas pontas aqui na parte de trás do kite, porque quando você puxa um, o kite vira para cá, quando você puxa outro, o kite vira para lá, ok? E backlines, porque algumas pessoas chamam porque também ela fica presa na parte de trás do kite, então elas são chamadas também de backline. O que acontece? Quando você mexe para frente e para trás no D-Power do seu kite, você está mudando o ângulo de ataque do seu kite. Júnior, que parada é essa de ângulo de ataque? É simplesmente a posição que o kite faz em relação ao vento, ok? Então vamos dizer aqui, eu vou exagerar, tá? Aqui, ó.
Quando você puxa as linhas de trás, ou seja, quando você puxa a barra, você abaixa o kite assim. Eu estou exagerando, ok? O que acontece? Quando você puxa a barra, você aumenta o ângulo de ataque. Quando você solta a barra, o kite faz assim, ó, e aí, ó, você diminui o ângulo de ataque. Então, quanto maior o ângulo de ataque, mais força, mais tração o kite vai fazer em você. Vou tentar explicar aqui mais ou menos calmamente. Imagina, eu vou exagerar. Você puxou as linhas de trás e o kite, ó, fez isso aqui. Imagina, ó, o vento está entrando aqui, ó. Ou seja, o kite nessa posição, ele pega muito mais ar, né? Ele pega muito mais força de ar, a área dele é muito maior do que quando ele está, ó, em pé, né? Com menos ângulo de ataque. Ó. O ar passa. Quando ele está assim, o ar pega nele. Então, é exatamente isso. Quando você puxa, você aumenta o ângulo de ataque do kite. Quando você empurra, você diminui o ângulo de ataque, tirando a força que ele faz em você. Ok, sabendo disso agora, então vamos falar por que ele também é considerado um dispositivo de segurança. Por quê? Porque quando você está parado ou em alguma situação velejando, o fato de você tirar a força do kite nesse momento, ele é um dispositivo de segurança, porque o simples fato de você, às vezes, somente soltar a barra, ou seja, quando você solta a barra, você dá um máximo de depower nela, ou seja, ela bate aqui, ó, no limite, normalmente, do freio, quando o seu stop não está puxado, né? Eu já tenho alguns outros vídeos explicando o que é essa pecinha de stop. Então, quando ela chega para frente e vai para cá, é o máximo de power, né? Você tirou o máximo de força dele. E a maioria das situações que acontece do kite te puxar muito, a maioria das situações que acontece de você errar a janela de vento, o simples fato de você soltar a barra já tira quase 90, 95% da força se o kite estiver numa condição de vento adequado. Óbvio que ventos muito fortes para o seu equipamento, que isso não deve acontecer, o simples fato de você soltar a barra não será o suficiente. Então, uma das coisas, já deixando uma nota, por isso que é tão importante você usar um kite adequado para o vento também, é uma das importâncias. Por quê? Porque se você tiver num vento muito acima, o simples fato de você só soltar a barra e ela dar o máximo de depower no teu kite, às vezes não é o suficiente porque o vento está acima do seu equipamento para aquele momento, ok? Então tá. Então, isso é o depower como parte de segurança, mas só para deixar claro, o depower também, por isso que às vezes as pessoas não compreendem porque o depower também é um dispositivo de segurança do teu kite, é que o depower também, quando você está velejando, ou seja, em deslocamento com o seu kite no alto e deslizando com a sua prancha, ele funciona como um acelerador, literalmente, quando você tira, empurra a barra para frente, ele diminui a tração e, teoricamente, você também diminui a sua velocidade. Quando você puxa a barra, você aumenta a tração e você tem a possibilidade de aumentar a sua velocidade. Por isso que é normal muitas pessoas falarem que isso também é o acelerador do kite, ok? Então, por isso que tem duas fases do depower, uma como dispositivo de segurança e outra para você ter um controle de tração do kite, para você ter um controle de aceleração ou para você ter o controle da velocidade do seu kite. Não é muito legal você falar só que você vai ter o controle da velocidade pelo depower, porque não é somente o depower, tem a ver também com a posição do kite em relação da janela de vento, ok? Então tá. Então, primeira regra, primeiro dispositivo de segurança. A primeira coisa que você vai fazer caso aconteça alguma situação desagradável com você. Desagradável que eu estou querendo dizer é o kite te puxar muito, o kite dar alguma coisa na sua frente e mudar de janela de vento rapidamente. O que você tem que fazer? Usar o seu primeiro dispositivo de segurança, que é o quê? Soltar a barra, dar depower ao kite, ok? Então, por isso, ele é o nosso primeiro dispositivo de segurança, tá? E ele normalmente vai te tirar da maioria das situações. No início, é muito comum os instrutores gritarem para você: solta a barra! Você vai ver, muitos instrutores fazem isso e eu apoio em gênero, número e grau. Por que soltar a barra? Ah, Júnior, mas um velejador normal não solta a barra toda hora, ele controla o kite aqui. Sim, mas quando você é aluno,
você está aprendendo várias coisas ao mesmo tempo. Você está preocupado com várias. É seu equilíbrio com o kite, é o kite na posição certa, é o kite que saiu do controle. Entenda-se, foi para um lado da janela onde você não gostaria que ele fosse, você desequilibrou, puxou a barra um pouquinho para o lado, puxou a barra um pouquinho para o outro, ele trocou de janela. Imagina naquela situação, tenta se colocar nessa situação de você com 1000 coisas, preocupado com o seu kite e alguém ainda falando assim, tira um pouquinho de força, bota um pouquinho de força. É mais uma informação em todas aquelas que você está processando, que o seu cérebro está fazendo você se acostumar com ela, para você também tomar uma decisão. Então, fica muito mais fácil para o cérebro entender quando o instrutor grita, solta a barra. Por quê? Porque você vai entender muito mais rápido esse comando que o seu instrutor vai dar e isso provavelmente vai te tirar da maior parte das soluções. Conforme você for velejando, conforme você for ganhando hora de voo, você vai deixar de soltar a barra. Mas eu aconselho fortemente a você, enquanto você estiver fazendo as suas aulas, você simplesmente, quando acontecer alguma coisa no kite, que nós vamos falar sobre isso agora, quais as situações que você vai usar o seu primeiro dispositivo de segurança, eu aconselho fortemente você soltar a sua barra. Com o tempo você vai ver que você não vai mais precisar soltar a sua barra, porque você vai ter não só o controle do depower, mas você vai ter muito mais controle do kite na janela de vento. Então, quando você junta o controle do kite na janela de vento com o depower, aí você deixa de ter a necessidade de ficar soltando a barra. Eu digo o seguinte, a primeiro mindset, a primeira coisa que o aluno tem que entender, isso é uma ótima dica para você que está começando. Você tem que aprender muito bem trabalhar o kite na janela de vento, nas zonas de força, na posição do kite. Entender muito bem isso. E nesse primeiro momento, esqueça o depower. Nesse primeiro momento, o depower vai ser única e exclusivamente o seu dispositivo de segurança, ok? Então, procura trabalhar o kite na janela de vento e esqueça nesse primeiro momento, ó, além de trabalhar o kite na janela de vento, trabalhar o depower. No segundo momento, eu estou falando horas, tá, de voo, não é segundo momento 2 meses depois, não. Horas de voo, tá? As primeiras horas de voo, 2, 3, 4 horas, aí sim você começa a encaixar a posição do kite com o depower. Eu digo que quando o aluno entra nessa fase, que ele está controlando bem o kite na janela de vento e sabendo juntar isso com o depower, certamente ele já subiu de escala, tá? Ele já subiu um degrau aí na evolução dele, praticamente ele já vai estar muito próximo de ser um velejador. Então agora vamos falar nas situações prováveis, tá? Que eu pensei, vi, estudei, que eu vivi, que podem ser situações no qual você tem que usar o seu primeiro dispositivo de segurança. A primeira delas, e a mais comum, é quando o kite começar a te puxar muito, ou seja, trocou de janela de vento, ele começa a te puxar, começa a dar muita força, que você vai ver que você está perdendo o controle, principalmente se você estiver na areia, principalmente você solta a sua barra. Porque quando você solta a barra, você tira a força e aquela força que ele vai fazer em você não vai te derrubar e vai te deixar numa situação muito provavelmente confortável de simplesmente depois de você redecolar ele e continuar o seu treino. Então essa é a primeira situação. A segunda situação, é normal no aluno, nas suas primeiras horas de voo, você ficar meio confuso com o kite. Você não está entendendo direito o que está acontecendo. Não entendeu o comando, pegou a barra ao contrário. Qualquer coisa que aconteça que esteja confuso. Ficou confuso, solta a barra. Isso tem a ver com a sua segurança. E a terceira também, muito importante, que também tem a ver com você preservar o seu equipamento, é o seguinte. Quando você ver que o kite vai bater ou na água ou na areia, que isso é super comum, você solta a barra. Por que isso? Porque imagina que você vai bater, você está dirigindo o seu carro e vai bater em alguma coisa. Você tem que pisar no freio e não acelerar mais. Então, por isso que quando o kite vai bater na água ou na areia, quando você solta a barra,
ele bate de uma maneira muito mais suave do que se você tivesse com a barra puxada ou com o power do kite. Então, toda vez que você vê que o kite vai bater na água, por favor, solte a barra o quanto antes possível. O ideal é que você solte a barra antes dele bater na água. Então a gente falou aí de umas possíveis situações onde você precisa soltar a barra. Podem existir outras, mas essas são literalmente as principais. Se você já ficar com elas na cabeça, ó, já vai estar bem treinado aí, seu cérebro vai estar bem treinado para saber quando você vai usar o seu primeiro dispositivo de segurança. Uma nota que eu vou deixar no primeiro dispositivo de segurança, que algumas pessoas podem falar, pô, Júnior, mas pô, vou ficar soltando o kite, quando solto, o que acontece? Normalmente o kite cai, ou bate na água ou bate na areia, ok? E aí você fala assim, pô, mas eu vou ficar batendo com kite na areia, na água, assim. Primeiro que os kites hoje, a maioria deles são muito resistentes a isso, tá? E segundo, gente, sempre, em primeiro lugar, o mindset que você tem que ser quando você começar a fazer as suas aulas é o seguinte, primeiro, a sua integridade física. Segundo, a integridade do seu equipamento. Enquanto você quiser colocar a integridade do seu equipamento, por mais caro que você possa passar dele, não vale um centavo de qualquer coisa que possa acontecer na sua integridade física, ok? Então, não tenham medo de soltar a barra. Sempre primeiro a sua integridade física. E agora, por que isso? E vou dar um argumento muito forte para você que você sempre vai poder soltar a barra. Uma das regras de segurança que existe, principalmente quando você está no seco ainda, pousando, decolando ou até mesmo treinando com seu kite, é você ter uma área livre à sua frente, né? Sem nada, sem obstáculos, sem pessoas. E isso é justamente para você poder usar o seu primeiro dispositivo de segurança com paz, tranquilo. Porque quando o aluno está numa situação onde ele não tem essa área livre, automaticamente, com medo de estragar o equipamento ou com medo de machucar alguma pessoa que possa estar na sua frente, ele tenta controlar o kite e não solta a barra. E isso é um tremendo erro. Então, antes de você saber usar o primeiro dispositivo de segurança, se atente à regra de segurança de sempre ter um espaço livre à sua frente, principalmente quando você estiver no seco, ok? Então, vamos agora falar da segunda regra de segurança. Bom, o segundo dispositivo de segurança é o que nós chamamos aqui, ó, o eject do chicken loop. Ele é um dispositivo no qual você desconecta o kite de você, tá? Seja tanto na água quanto na areia. O mindset é o mesmo do primeiro dispositivo de segurança. Se você ejetar o seu kite, você sempre deve ter uma área livre à sua frente. Mas, Júnior, quando eu uso esse segundo dispositivo de segurança? Então vamos lá. A primeira situação que você tem para você usar o seu eject, que é exatamente essa peça aqui, eu vou fazer agora para vocês, ó, quando você puxa ela, ó, você altamente desconecta o seu kite. Mas vou falar uma coisa antes aqui, ok? Vamos primeiro pensar nisso assim, o kite está com você, aqui aconteceu alguma coisa e você precisou ejetar o seu kite, tá? Só que você tem que saber que no segundo dispositivo de segurança, o seu kite continua preso através dessa peça aqui que se chama lixe. E ela fica presa dentro aqui, ó, ele tem uma linha no qual fica presa aqui, tá? Ou é uma argola, onde você encaixa isso aqui, ok? Ou tem alguns kites que aqui é uma bolinha, que aí você encaixa na linha antes da bolinha e ela também trava. Cada equipamento é um, mas normalmente é uma argolinha, um quadradinho, alguma coisa no qual você encaixa esse ganchinho aqui, ó, do teu lixe, ok? Então vamos lá. Quando você desconecta o seu kite, né, você libera todo o seu equipamento, porém ele fica ainda preso na linha de segurança. Por quê? Porque quando você ejeta o kite, ele não pode ir embora à deriva. Já imaginou se você estivesse na areia e você tivesse que ejetar o seu kite? Imagine uma vela do tamanho de kite numa praia, por exemplo. Mesmo que você esteja numa área livre e segura para estar fazendo o seu treino, se você ejetasse e ele fosse embora, ele vai voando, dando cambalhota no vento e é super perigoso por duas coisas. Se acertar uma pessoa, né, vai machucar essa pessoa porque ele tá com força indo ali com o vento, ele é uma vela, ele tem força para te puxar, imagina ele batendo uma pessoa, ou muito provavelmente ele vai bater em algo pontiagudo, seja uma barraca de praia, uma cadeira, um poste, uma árvore, e muito provavelmente ele vai se danificar, ele vai rasgar o tecido. Então, por isso que existe
essa linha aqui no qual o kite, mesmo depois de ejetado, fica preso a você. Então ele vai ser ejetado, vai perder toda a sua força, porém ele não vai ficar à deriva. Você vai poder depois, ó, recuperar o seu kite. Você vai poder continuar sua brincadeira, o seu treino aí normalmente. Tá? Mais uma vez eu vou lembrar, assim como no primeiro dispositivo de segurança, o segundo dispositivo de segurança, gente, por favor, atente à regra de segurança de ter um espaço livre à sua frente para você poder usar os seus dispositivos de segurança em segurança, ok? Então vamos lá. Quando eu vou usar o dispositivo de segurança? Quais são as situações prováveis que pode me fazer ejetar um kite, ok? Primeira delas é quando o primeiro dispositivo de segurança não funciona. Ou seja, o simples fato de você soltar a barra por algum motivo, ele não perdeu a força suficiente. Se você vê isso, você meta a mão no seu dispositivo de segurança, segundo o eject, e desconecte o seu kite, ok? Então essa é a primeira hora que isso vai acontecer. A segunda hora é se por um acaso isso acontece, se o vento aumentar muito de velocidade de uma hora para outra que não estava previsto, você estava desatento, não olhou a previsão do vento, mas mesmo se você tivesse olhado, só papai do céu é que às vezes sabe essa hora, não é comum de acontecer, mas pode acontecer, e você vê que o vento aumentou demais e o kite, você não está conseguindo mais usar o kite de uma forma segura, você, ó, ejete o seu kite. Outra coisa que pode acontecer para você usar o seu eject é se por um acaso as linhas estiverem cruzadas, ou o kite deu uma volta em torno do eixo por algum motivo quando estolou, ou você na hora de montar o seu kite, errou e montou o kite com linhas cruzadas. Nessa hora, se você quando tiver com o kite perceber que as linhas estão cruzadas por qualquer motivo, que isso vai atrapalhar você ter o controle com o kite, e ninguém quer pilotar um kite fora de controle, você simplesmente ejeta o seu kite também nessa situação. Outra situação que pode acontecer é se por algum motivo você perceber algum rasgo na vela, no tecido, no ripstop, cada um chama de um jeito, do seu kite, ok? Se você perceber que tem um rasgo que dá para ver, né? Porque a luz está do outro lado, então você vê se tiver um rasgo, você na hora ejeta o seu kite. Por que isso? Porque quando você ejeta o seu kite, o kite perde a força e vai evitar que aquele rasgo, ó, aumente e se torne maior. Então, viu algum problema no seu kite, viu algum rasgo, você ejeta o seu equipamento. A quinta é o seguinte, se você perceber se por algum motivo o kite não está voando de acordo com o que ele deveria voar, mesmo que você não saiba qual é esse motivo, mas que ele está fora de controle, ou seja, você está puxando para um lado, ele está indo para o outro, ou ele está tendendo mais para um lado, o que quer que seja que aconteceu, ejeta o seu kite. Não vale a pena você correr o risco de tentar controlar um kite descontrolado, ok? E a sexta situação provável para você ejetar o seu kite é se o kite começar a dar looping à sua frente, ou seja, looping que eu falo é isso aqui, ó, o kite fizer isso. Quando o kite dá looping na sua frente, ele adquire muita força. Ele te faz muita força e normalmente, principalmente para quem está começando, você fica com o kite incontrolável, ou seja, se você estiver na areia principalmente, ou no seco, tá? Por quê? Porque você não vai conseguir suportar com o peso do seu corpo, por mais base que você tenha, de um kite dar um looping na sua frente. Então você percebeu que o kite vai começar a girar, você ejeta o seu kite por segurança. Isso dá para perceber sim, porque o kite ele não tá do nada e faz assim, ó, vup, ele não vira de uma vez só. Ele começa uma trajetória que você vai ver que ele vai dar esse loop. Então nessa hora, ejeta o seu kite, ok? Gente, vocês perceberam que essas situações que eu falei são situações muito improváveis, né? Não são coisas que acontecem normalmente. Nós estamos falando justamente de dispositivo de segurança. Não é sempre que você ejeta um kite. Como eu falei, muito provavelmente o simples fato de você apenas soltar a barra é o suficiente para você resolver aquela situação de força exagerada ou o que quer que seja. Não é muito comum você ter que estar ejetando o seu kite a toda hora. Eu, com 15 anos de velejo, ejetei meu kite poucas vezes com real necessidade de ejetar,
tá? Então, fiquem tranquilos que não é sempre que isso acontece. Mas aí mora um mal. Por não ser muito comum, por passar desapercebido, as pessoas às vezes não querem ter o trabalho de entenderem bem esses dispositivos e até treinar, desconectar o seu kite numa situação controlada para o seu cérebro entender que qualquer coisa que aconteça, você saiba rapidamente, ejetar o seu kite e se livrar de 100% da força dele e ele continuar preso ao seu lixo, ok? Então, agora que a gente falou do primeiro dispositivo de segurança, que é o D-Power, do segundo dispositivo de segurança, que é o Eject do Chicken Loop, nós vamos falar do terceiro dispositivo de segurança. Júnior, que parada é essa de terceiro dispositivo de segurança? Pois é, tem um terceiro dispositivo de segurança sim. Como eu falei, quando você ejeta o kite, ele continua preso a você por essa linha de segurança aqui, ok? E o que acontece? Pode acontecer situações, que nós vamos falar sobre elas agora, que você precise se livrar do seu equipamento por completo, ou seja, você precisa desconectar do seu equipamento. E aí, como é que você faz isso? Aí é a terceira situação na ordem onde você vai usar o teu terceiro dispositivo de segurança, que é muito parecido com o eject do Chicken Loop, mas é o eject do seu lixo, tá? Você literalmente, você vai puxar ele aqui e você vai, livrar-se de todo o seu equipamento. Isso é a terceira situação que pode acontecer alguma coisa. Não fiquem preocupados, tá? Por quê? Porque como eu falei que você usar o eject do Chicken Loop, ejetar o seu kite, já é uma coisa que não é muito comum de acontecer. Ejetar por completo o seu equipamento é mais difícil ainda. Tanto é que ela na ordem é a sua terceira tomada de decisão, ok? Então vamos lá. Quais situações você vai usar o eject do seu lixo para se livrar do seu kite? As prováveis situações. A primeira delas, se por algum motivo, quando você ejetou o seu kite, ele não perdeu a força. Seja o motivo que for. Se você ejetou o kite e ele não perdeu a força, você desconecta o seu kite. Tudo que eu vou falar agora aqui é simples, gente. Não fiquem com essa paranoia de que vou desconectar o meu kite, mas e aí? Primeiro, a sua integridade física. Depois, a integridade física das outras pessoas. E só depois que você vai se preocupar com a integridade do seu equipamento. A segunda situação que você pode usar, desconectar o seu lixo, é a seguinte. Vamos imaginar a situação aqui. Você ejetou o seu kite, ele continuou preso na sua linha, mas por algum motivo, mesmo ele ter caído na água, né? Porque a primeira, ele continua fazendo força voando. Mas vamos supor que ele caiu e por algum motivo ele continua te puxando. Vamos ver uma situação? Você por acaso está velejando nas ondas, o kite caiu nas ondas, as ondas estão batendo no kite e te puxando muito fortemente, porque ele está indo junto com as ondas. Nesse caso, é um dos casos que você precisa ejetar o seu kite também. Você não vai conseguir segurar o seu kite, mesmo pela linha de segurança que é feita. A linha de segurança é feita para o kite no ar perder a força e continuar, mas se alguma coisa fisicamente estiver arrastando o seu kite, você precisa se livrar do seu equipamento, ok? Então essa é uma das situações. Uma onda pode pegar o seu kite e levar para longe, por exemplo, ok? A terceira situação, que é bem menos improvável, principalmente do lugar onde você está velejando, é se algum tipo de embarcação motorizada pegar o seu kite sem ver. Então não adianta você soltar a barra, não adianta ejetar, porque você está preso com uma linha. E olha, não se iludam, não é porque essa linha aqui é fininha, tá, que ela não aguenta te puxar não. Essas linhas do kite são muito fortes, então ela não vai arrebentar e ela vai te puxar sim. Então se qualquer coisa, qualquer embarcação motorizada, seja um jet ski, uma lancha, que o cara estava distraído, na hora que você ejetou seu kite, teu kite está lá na água, por exemplo, você está fazendo um procedimento de autorresgate, né? Você acabou de ejetar o seu kite, por um acaso passou uma embarcação, um jet ski, grudou uma das linhas do seu kite nessa embarcação e ela vai começar a te puxar, essa é uma hora no qual você também, ejeta todo o seu equipamento no eject do Chicken Loop, ok? E a quarta situação que você vai usar o eject do seu Chicken Loop. Essa
talvez seja, das que eu falei, seja uma das prováveis que talvez possa acontecer. Imagina, você ejetou o seu kite e ele mesmo ejetado, como ele está armado, ele é inflado e ainda sofre a ação do vento, nesse momento no qual você deslocou o kite, ele mesmo ejetado na água, ele tende a ter uma força, o vento tende a puxar ele. Como você está preso a ele por uma linha, ok? Você vai mantendo o movimento junto com o kite. Imagina, você está no fundo. Se você estiver no raso, isso não acontece, né? Com o seu pé no chão e o kite ejetado, mesmo que o vento faça força nele, não faz força o suficiente para te puxar, porque ele está ejetado. Mas no caso de águas profundas, o kite, mesmo ejetado, com a força do vento e você nadando, ele tem força para te levar, você vai se deslocar junto com o kite. Nessa situação, se você não ficou atento à direção do vento, se você não analisou bem a sua área de onde você ia velejar, para caso acontecesse uma situação dessa, pode ser que essa direção no qual você esteja indo possa ser uma situação perigosa para você. Por exemplo, você pode estar indo em direção a rochas, né? Você pode estar indo em direção a um pier, né? Você pode estar indo em direção a alguma coisa perigosa para você. Nessa situação, você também vai ejetar o seu chicken loop e vai livrar-se do seu equipamento, ok? Então, essas foram as situações mais ou menos que foram pensadas aí para mostrar para vocês os 3 dispositivos de segurança que nós temos para velejar, para você poder ter consciência que a maioria de todas as situações, se você souber o que fazer, se você tiver apto, né, que você deve estar apto a proceder com os seus dispositivos de segurança, usá-los a seu favor para te livrar dos problemas, são as situações onde possivelmente você possa precisar usá-los, ok? Então, gente, o mindset que eu gostaria de deixar para vocês hoje sobre os dispositivos de segurança do kite, os 3 dispositivos de segurança do kite, que são D-Power, Eject do Chicken Loop e Eject do Leash, quando você junta saber usá-los, ok? Saber como funcionam, saber quando eles devem ser usados, na ordem, primeiro, segundo e terceiro, e você soma isso às regras de segurança do kitesurf, o kitesurf vai ficar muito seguro para você. O kitesurf passa a se tornar um esporte muito seguro para você praticar. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Um grande abraço e bons ventos para vocês. E se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem deixar algum comentário, deixe escrito aí embaixo que vocês sabem que eu vou ter o maior carinho em responder.